E aí, da mesma forma que foi falado para os materiais metálicos e para os materiais cerâmicos, nós temos a questão da cristalinidade para um polímero. De antemão, um polímero ele não é classificado como cristalino. No máximo, ele pode ter a classificação de semicristalino. E essa cristalinidade ela vai estar intimamente ligada ao tamanho, ao mero do polímero em si, ou seja, a parte química, ao tamanho, ao peso molecular. Então, por ter essa série de fatores que afetam a cristalinidade, então, normalmente nos polímeros, eu vou ter regiões que são organizadas. Então, tem uma região cristalina. E tem regiões que não têm organização nenhuma, que é a região amorfa. Então, os polímeros, eles normalmente vão ter essa classificação de semicristalino. Alguns vão apresentar mais regiões cristalinas do que outros. Por exemplo, polietileno, moléculazinha mais simples. Se um polietileno com peso molecular relativamente pequeno, é mais fácil de se ter cristalização. E aí, para o polietileno, nós temos uma célulazinha unitária com tamanhos determinados. Então, tem aqui uma cadeia de polietileno, outra cadeia, e aí isso daqui cabe dentro de uma célulazinha unitária. Então, essa célula unitária é característica para o polietileno. Aqui do lado, nós temos uma micrografia mostrando essa estrutura do cristal, de um simples cristalzinho, ou seja, dessa reprodução deste daqui, mostrando essa micrografia que foi aumentada aqui 20.000 vezes. Então, para alguns tipos de polímeros, é possível verificar, é possível se fazer o estudo da cristalinidade. Mas quero que fique mais importante. Os polímeros são semicristalinos. Se formos para para a maioria para os polímeros termofixos, por exemplo, eu vou ter só parte amorfa. O termoplástico ainda tem algumas partes de cristalinidade. Tal qual para materiais poliméricos, para materiais metálicos, para materiais cerâmicos, no material polimérico, eu não consigo ter a classificação total como cristalino, nós podemos calcular o percentual de cristalinidade que é dado pelo grau de cristalinidade. Que aí esse grau de cristalinidade é a variação da densidade do polímero, ρS, menos a densidade da parte amorfa, ρA, e ρC, a densidade da parte cristalina. Então, consigo determinar esses valores experimentalmente. Então, determinando esses valores experimentalmente, jogo na fórmula, encontro a cristalinidade. Então, existe uma série de teorias para explicar como danado se dá a cristalização, ou como se estuda a cristalização dos polímeros. Uma dessas teorias são dos esferolitos. Então, aqui não sei se dá dando para perceber, mas aqui é como se fosse uma esfera, e dentro dessa esfera eu tenho pequenas lamelas com uma estrutura cristalina e entre elas uma estrutura amorfa. Então, essa teoria diz que os polímeros se cristalizam em esferolitos, nessas pequenas esferas, e a partir daí eu consigo determinar ou estudar a cristalinidade. Aqui do lado tem uma fotografia
tentando mostrar como se dá esses esferolitos. Ou como danado, a foto aqui é de um polietileno. Essa estrutura aqui também é de um polietileno tereftalato. Então aqui eu tenho um polietileno e tenho a micrografia de transmissão feita com luz polarizada, tentando mostrar essa estrutura esferolítica. Tá? Não sei se está dando para ver, consegue perceber que são vários raios concêntricos aqui, ou vários círculos concêntricos a partir dessa região aqui. Então você tem várias linhas concentradas aí. Pelo fato da massa molecular e da cristalinidade, eu posso ter variações no estado físico dos polímeros. Então aqui tem um gráfico falando aqui somente para o polietileno. Então se eu tenho a massa molecular baixa, até 2000 aqui, e com a cristalinidade baixa, esse polietileno ele vai estar quase como uma graxa, vai quase ser um líquido relativamente viscoso. De acordo com que eu vou aumentando o peso molecular e a cristalinidade, ele já passa de graxa para uma cera. Se eu aumento mais ainda a cristalinidade e aumento o peso molecular, aí eu já passo para uma cera, mas com uma cera quebradiça. Aqui, cristalinidade variando, passo a ter uma cera mais ou menos tenaz. Se eu aumento muito o peso molecular, a massa molecular e a cristalinidade, eu passo a ter um plástico mais duro. Se eu aumento a massa molecular, mas a cristalinidade fica meio mole, passa a ter um plástico mole. Então, tudo isso aqui é variação do polietileno, modificando apenas a massa molar e a cristalinidade. Então, esses elementos afetam a forma física do plástico. E lembrando que tudo isso está intimamente ligado à temperatura. Tá? Porque com o aumento da temperatura, bagunça tudo isso daqui. Então, essa estrutura, a cristalinidade e a massa molar, vão afetar diretamente as propriedades físicas dos plásticos. Então, vai ter sempre uma relação entre eles. Normalmente, se eu tenho elementos com baixo peso molecular, tem uma espécie de uma graxa, e com baixa cristalinidade. A partir do momento que eu saio aumentando a cristalinidade, eu saio modificando os estados físicos. Aí falando um pouquinho sobre o que danado vem a ser termoplástico, a principal característica de um termoplástico, nós temos essa daqui. Basicamente, eles vão amolecer quando aumenta a temperatura e vão endurecer quando se baixa a temperatura. E são macios, são deformáveis, digamos assim. Tá? Então, você tem os plásticos não são estruturas rígidas. Você consegue deformá-lo com uma certa facilidade. Então, nós temos caractere polietileno, poliestireno, policarbonato, polipropileno, e aí vai. Os termofixos, por sua vez, são polímeros em rede. Então, se eles são em rede, como já foi mostrado em slides anteriores, você vai ter ligações em todas as direções e ligações fortes. Devido a isso, uma vez moldados, eles não são afetados pela temperatura. Então, uma vez que eu moldo, aqui no caso vai passar por um processo de cura, na maioria dos casos. Então, eles normalmente são líquidos, pós ou pastas, que são misturados, e depois que se misturam, eles passam por um processo de cura, e no processo de curas eles endurecem. Então, uma vez endurecidos, eu não consigo mais, com o efeito da temperatura, fazê-lo voltar aqui, por exemplo, a se tornar um líquido, por causa dessas ligações cruzadas. Então, a partir do momento que eu aumento a temperatura, ao invés de eu fazer uma cadeia se mover em relação à outra, eu vou literalmente degradar o polímero. Então, isso, os termofixos, uma vez moldados, não voltam mais ao estado original. Aqui tem não sei se alguém já usou
colas do tipo Durepox ou Araldite, espero que seja assim que se escreva. Então, essas daqui são materiais, ou são materiais termofixos, tá? No caso aqui do Durepox, a base literalmente de resina epóxi. Então, uma vez que você faz aquela misturinha, compra esse daqui, mistura a parte cinza com a parte branca, enquanto não estão misturados, tudo bem, você consegue trabalhar com eles. Uma vez misturados, eles vão endurecer e aí não consegue mais voltar ao normal. Então, normalmente, os termofixos são mais duros e mais resistentes que os materiais termoplásticos e apresentam uma melhor estabilidade dimensional. Melhor estabilidade dimensional porque, por um dos motivos, não são afetados pela temperatura. Então, temos epóxi, poliéster, insaturado, resinas fenólicas,